Glória a Deus, boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom ter você aqui nessa noite. Você é muito precioso, não só para nós, como igreja local, mas principalmente para Jesus. Afinal de contas, Ele morreu por mim e por você, e tenha certeza que Deus se alegra muito com a sua presença aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Queria que você orasse junto comigo, consagrando esse momento dessa pregação. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós engrandecemos o teu nome, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, porque nós entendemos que nós precisamos de ti, Senhor. Tu és a nossa paz, tu és o nosso refúgio, tu és, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Não seríamos nada sem ti, Pai. Sem ti nada podemos, sem ti nada fazemos, sem ti nada somos, Pai. A nossa essência está em ti. O que nos define é você, Senhor. E nós queremos aqui entender a tua vontade, estar sensíveis à tua voz, para poder cumprir o teu propósito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por vidas restauradas, por propósitos sendo alinhados, por entendimento chegando aos corações, para que haja o cumprimento da palavra. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13. Isso é Jesus falando. E antes de começar a ministração da palavra por si só, eu quero deixar o tema dessa mensagem. Se eu puder dar um título a essa mensagem hoje, seria a importância de ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, entenda que a mensagem hoje é baseado num propósito que nos define como cristãos, como os filhos de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele fala o quê? Ele diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que todos aqueles que são filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, amados, entender o que Deus tem para fazer conosco é fundamental, porque isso nos define quem nós somos em Deus. Você entende isso? O que vai nos definir a nossa característica dentro do Senhor é como nós respondemos aos estímulos, às orientações que o Espírito Santo nos dá. E eu quero deixar uma recomendação de leitura para você. Eu já vi ali que tem esse livro, então se você puder, faz o pedido na nossa livraria. Esse livro aqui, ele é poderoso, é um clássico na leitura cristã, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, numa versão mais estendida agora que o nosso ministério conseguiu trazer. Amados, isso aqui é poderosíssimo, amém? Não é uma leitura enfadonha, não é uma leitura cansativa, tá? Então, dá uma dica de leitura, vê esse livro para você estar lendo, tá? Mas eu não gosto de ler. Lê um capítulo por dia. O capítulo é 2, 3 páginas. A letra é grandona, para quem não gosta muito de ler. Então, vou te dar dicas para você estar fazendo isso. Mas, amados, entender o que esse livro fala vai destravar uma estação na tua vida diferente, de entender com clareza aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? E a Bíblia fala, em Jeremias, o Senhor fala que Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. É interessante porque muitas vezes a gente pode, e é como o apóstolo Tiago menciona na palavra, não vos enganeis. A coisa mais comum que tem é gente se enganando, né? Às vezes a gente está aqui na igreja e às vezes a gente está se enganando, achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo uma média com Deus. Deus, estou vindo para a igreja, viu? Quando isso, na verdade, é bom, mas ainda é muito pouco diante daquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Amém? Você está aqui? Ou você foi para casa? Você está aqui, amém? Glória a Deus. Então, João, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus fala assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele quem? O Espírito, os conduzirá a toda verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim.
Amém? Então, isso aqui é uma instrução que Jesus está dando quando ele vai ascender aos céus, pouco antes disso, né? Em que, se você for ver, voltar alguns versículos, os discípulos estão angustiados, estão temerosos, porque eles não sabiam como seriam os próximos dias da vida, das suas respectivas vidas. Imagina só, você está acompanhado de Jesus, um poço de sabedoria, um poço de amor, um poço de conhecimento, o Deus se revelando na forma física, carnal, na sua frente. Ele te cuida, ele te instrui, ele te ensina, ele cuida de você como um pai. E aí chega uma hora e fala para você, olha, eu vou ter que ir. E em João no capítulo 14, os discípulos angustiados, e Jesus fala para eles, olha, eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, vocês não ficarão sós. Porque, amados, eu não sei se você já passou por essa experiência, acredito que sim, acho que todos nós aqui já passamos por isso. De você estar num local, em meio a uma multidão, mas você se sentir só. Não é ruim isso? É horrível. Quando você está numa cidade em que você não conhece ninguém, em que você não tem família, em que você não tem nada, e você olha assim e fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém por mim aqui. Para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou recorrer? E se eu me sofrer um acidente? E se eu precisar de alguma coisa, quem vai me ajudar? Já passou por isso? Acho que todos nós aqui. E é uma sensação horrível, de desamparo, de fragilidade. Mas Jesus está falando aqui para a gente, olha, vocês não ficarão sós. Por quê? Porque eu vos deixarei outro. Ele fala, olha, é necessário que eu suba para que o Consolador, o segundo Consolador venha. E aí ele vai descrever o que ele vai fazer. Seria o ministério do Espírito Santo. Agora, amados, perceba vocês, nós estamos, nesse ano agora de 2024, debaixo de uma palavra profética, que este é o ano da graça superabundante na nossa igreja. A Bíblia fala que quando Jesus morre e o véu é rasgado no templo, está simbolizando o início dessa dispensação da graça. Mas a dispensação da graça, que vai se marcar no Novo Testamento, ela, ao mesmo tempo, é o próprio ministério do Espírito Santo em atuação. Por isso é necessário que, para que possamos andar debaixo da graça, que é a essência de Deus, precisamos entender como ser guiados pelo Espírito de Deus, porque ser guiado pelo Espírito de Deus se refere necessariamente a estar debaixo da graça. São sinônimos. Você entende isso? Perceba você, antes do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo ele já existia, porque ele é Deus. Mas ele estava atuando de forma pontual, ou seja, em algumas pessoas. Então o Espírito vinha sobre um líder da congregação, sobre o rei, sobre o profeta, sobre o sacerdote, para instruir o povo. Mas agora, quando Jesus morre, ele inaugura uma nova dispensação da graça, em que o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de mim e de você. E aí muda o cenário, porque o Santo dos Santos não é mais o templo. O Santo dos Santos passa a ser o meu e o seu coração. Por isso que é importante entendermos isso. Quando nós vamos ver, e abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 3, Hebreus no capítulo 3, no versículo 7, olha que interessante. Hebreus 3,7, ele diz assim, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, ou seja, o Espírito Santo, ele tem voz. Você entende isso? O Espírito Santo, ele tem uma voz. Então ele está falando aqui, ó, o Espírito Santo diz, se hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. E o que a gente mais tem visto na igreja ultimamente, é o quê? São os cristãos, e acho que todos nós podemos nos incluir, eu me incluo nisso, né? Que muitas vezes, nós nos colocamos em dilemas. Qual que é o dilema de um cristão, quando ele toma um crente, quando ele toma uma decisão?
Eita, será que foi de Deus ou não? Será que eu estou seguindo a voz de Deus ou não? Será que eu estou tomando a decisão correta ou não? Mas, amados, antes disso, nós precisamos entender que não é muitas vezes Deus não fala conosco. Eu acho que às vezes a gente às vezes fica procurando encontrar desculpas diante do Senhor. Diz, mas Deus não fala comigo. Mas Deus não comunica nada para mim. Mas eu vou para a igreja e não sai uma palavra profética direcionada para mim. Meu amado, nós precisamos entender que antes de tudo, é necessário que para possamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos, primeiramente, não endurecer o coração. Isso é o primeiro passo para ser guiado pelo Espírito do Senhor. Obviamente que nós estamos falando de pessoas que já estão salvas. Você compreende isso? Existe o batismo em Jesus, que é o novo nascimento, que ele tira o homem da condição do pecado e ele coloca o homem na condição de justiça de Deus. Quando isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o nosso espírito, ele é recriado. Em Romanos, vamos lá, no capítulo 8, no verso 16, aliás, a partir do versículo 14, diz assim: porque todos, diga comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, amado, quem é do mundo não é guiado por Deus. Você entende isso? Quem não nasceu de novo não é guiado por Deus. Só quem é guiado por Deus é quem é filho de Deus, é quem é recriado em Deus. E aí no versículo 15 ele fala: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja só o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Roma. Ele está falando assim: olha, quando vocês nasceram de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de vocês. Vocês são adotados como filhos amados. E a partir daí, há uma nova jornada de andamento. Mas ele fala uma coisa interessante, que muita gente às vezes despreza: o seu Espírito confirma no nosso espírito. Ou seja, tem uma tradução que fala testifica. Ou seja, o Espírito Santo, ele se comunica com o meu espírito. Precisamos entender que nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tem gente que divide o homem como sendo um homem interior e o homem exterior. Isso é uma divisão muito superficial. O homem exterior, de fato, é a carne que se corrompe, mas o homem interior, ele é subdividido em duas regiões: alma e espírito. Tanto é que em Hebreus 4,12 ele fala o quê? Que a palavra de Deus é poderosa para discernir, como é uma espada mais cortante, é mais cortante do que espada de dois gumes, e que é capaz de ir na divisão entre alma e espírito, entre juntas e medula. Amados, quando a gente fala de juntas e medula, ele está falando de uma precisão milimétrica. É de você conseguir ir numa articulação e dissecar, separar as estruturas sem danificá-las. Isso é muito preciso. Só a palavra do Senhor é capaz de fazer isso no que se refere ao homem interior. Então a Bíblia fala que o homem interior, ou seja, o nosso espírito, ele se comunica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a revelar as verdades que ele possui ao nosso interior. Então, como é que Deus fala comigo? Já se perguntou disso? Ou por que é que Deus não fala comigo, né? É o nosso, às vezes, dilema. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, amados. E dizer: meu Deus, por que é que você não fala comigo? Por que é que você não comunica nada para mim? Mas, amados, existem formas disso acontecer. Quando a Bíblia fala, no Evangelho de João,
que o Espírito da verdade nos guiará. Essa palavra guia vem de duas traduções do grego. A primeira significa odegeu, que significa sinalizar, evidenciar, mostrar. Mas o segundo significado é da palavra ado, que quer dizer aquele que começa, acompanha e vai até o fim. Eu não sei se você já passou por essa experiência, quem é pai aqui já passou por isso. Como é a sensação de você deixar o seu filho no primeiro dia de aula da escola? Você fica agoniado, né? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que ele vai chorar? Será que ele vai ficar... Será que vão cuidar bem dele? Aí o que é que você faz no primeiro dia de aula? Você pega na mão do seu filho, vai entrando na escola com ele, você deixa ele dentro da sala de aula, olha e fala, olha, tá tudo bem, viu? Papai está aqui, mamãe está aqui. Qualquer coisa que precisar, eles ligam, eu vou estar aqui. Ou você simplesmente deixa na porta da escola e fala, tchau, vai com Deus. Ninguém faz isso, amados. A gente pega o nosso filho e leva. O que Jesus está falando para nós é que o Espírito Santo ele vai fazer isso. Ele disse, olha, no dia que vocês aceitaram a Jesus, eu entrei dentro de vocês. Eu vou pegar na mão de vocês e eu os vou conduzir todos os dias até o final. Até o fim. O salmista já falava isso. Abre sua Bíblia comigo nos Salmos, capítulo 48, no verso 14. Pois assim é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus para todo sempre, e nos guiará até o dia da nossa morte. O Senhor, amado, está conosco todos os dias. Na figura de quem? Do Espírito Santo. Que está pegando na nossa mão e está falando assim, olha, eu tenho interesse em que você vá bem. Agora, amados, para que isso possa de fato se concretizar, nós precisamos entender o papel dele nas nossas vidas e estar sensíveis para ouvir aquilo que ele tem ao nosso interior, aquilo que ele tem para comunicar ao nosso homem interior. Por que isso é importante? Porque, amados, a partir do momento que nós vemos isso, nós precisamos andar e obedecer à instrução que ele está nos trazendo. O escritor aos Hebreus já falava isso, olha, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Então, nós precisamos, de fato, fazer algo que a Bíblia fala, que é treinar, admoestar o nosso espírito, fortalecendo o nosso homem interior, para que ele possa estar sensível a ouvir a voz do Espírito. Que possa estar sensível a ouvir a direção do Espírito. Porque, amados, Deus não quer ser o guia, unicamente aquele que você olha no mapa, no Google, no GPS, vê onde é que é e está tudo certo. Ou que você para e pergunta, como é que eu faço para chegar no Parque do Ingá, por exemplo? Você pega aqui a Colombo, vai descendo ali, dobra, beleza, você vai. Não, amados. Deus quer ser aquele que ele entra no teu carro, que ele vai junto, pega quando chegar lá, abre a porta para você e vai até o final. Ou seja, Deus ele tem um interesse em se envolver em todas as áreas da minha e da sua vida. O Espírito Santo, quando ele passa a morar dentro de nós, ele está falando numa situação em que ele necessita ter acesso a todos os cômodos da minha e da sua casa, no nosso coração. Porque às vezes, amados, nós ficamos reticentes em nos expor perante o Senhor, reticentes em expor as nossas falhas perante o Senhor, com medo de sermos reprovados. A Bíblia fala, Jesus já falou, olha, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, para Deus não interessa, interessa que você se arrependeu e tudo se faz novo. Agora, para que o ministério do Espírito Santo se evidencie na minha e na sua vida, para que possamos de fato desfrutar do que é ser filho de Deus, nós precisamos dar acesso a Ele em todas as áreas da nossa vida, não endurecendo o nosso coração. E como é que a gente faz isso? Veja como isso é importante. Primeira coisa,
meditar na palavra. A instrução que Deus deu a Josué, quando Moisés morre, estamos falando do homem que simbolizava a Jesus no Antigo Testamento. Porque Moisés foi o único da Antiga Aliança que ele, além de ser legislador, era profeta e era sumo sacerdote. Ou seja, Moisés, ele ocupou a posição que Jesus viria a ocupar posteriormente. Tanto é que Moisés, ele fala ao povo de Israel, já antecipando o sacrifício de Jesus. Olha, dentro de vocês surgirá um que será maior do que eu. E vocês devem, quando este vier, passem a escutar o que ele fala, não o que eu estou dizendo. Ou seja, ele já estava simbolizando o que haveria de vir. Porque, amada, a Bíblia em si, ela não se contradiz. Tudo converge para a pessoa de Cristo. Mas veja só a situação de Josué. Você tem o maior profeta do Antigo Testamento vindo a falecer. O homem que tirou o povo do deserto. O homem que falava com Deus face a face. O homem que Deus falava, falou para Arão, com vocês eu me comunico, mas com meu filho Moisés é diferente, porque com ele eu converso de face a face, como um amigo. A Bíblia menciona que Moisés foi o único homem que conseguiu ver a Deus, mesmo de costas, mas conseguiu ver a Deus. Moisés tinha um contato, um relacionamento íntimo para com Deus. Mesmo assim, Moisés não consegue herdar a terra prometida por uma série que a gente já sabe, uma série de questões, e aí entra Josué. Então imagina você suceder uma pessoa do gabarito de Moisés. É de tremer nas bases, não é não? É de você chegar e dizer assim, passa para outro Deus, não me bota nessa não. Não me chama não, para conduzir mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto, para conquistar uma terra. Tanto é que Deus fala para Josué 4 vezes, só no primeiro capítulo: não temas, seja forte e corajoso. Não temas, seja forte e corajoso. Não temas, seja forte e corajoso. Mas o que ele fala no versículo 9 é fundamental, quando ele diz assim, não deixe de meditar no livro da lei. Antes, medite de dia e de noite. De dia e de noite. Ou seja, amados, a palavra, que é o que simboliza a lei, deve estar no nosso coração, sendo meditada, sendo todo o tempo remulhada dentro de nós, de dia e de noite. Por quê? Porque isso de fato vai fazer aquilo que Ezequiel já mencionava: eu tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. Mas é por meio da meditação da palavra. Agora, se nós ficamos alheios a isso, se nós vemos a igreja 2 vezes por semana, nós temos o culto de oração na quinta, nós temos o culto no domingo, nós temos o nosso culto de ensino, 3 cultos na semana, e culto jovem, culto da família e outros cultos. Amados, se nós só lemos a Bíblia nesses 3 dias, coitado de nós, viu? É muito pouco. É muito pouco. E hoje em dia nós temos uma ampla facilidade de acesso à informação. Meu amado, você pode ir no seu carro e ir trabalhando, colocar o aplicativo da Bíblia, glória a Deus, colocar o aplicativo da Bíblia e você ir refletindo um salmo. Você pode ficar refletindo em relação a uma palavra, a um provérbio. Você pode baixar a tua Bíblia no celular, que todo mundo hoje tem smartphone. Você pode baixar essa Bíblia no celular, colocar o fone de ouvido e ficar ouvindo a Bíblia sendo relatada. Meu amado, só não deixe de meditar na palavra. Só não deixa de meditar nessa palavra. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para não endurecer o nosso coração é meditar na palavra. Primeira coisa. A segunda coisa é o que Tiago, no capítulo 1, versículo 22, fala o quê? Não sejam somente ouvintes, mas devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Então, amados, não é só meditar na palavra, nós precisamos
praticá-la. Colocar a palavra em ação, porque a palavra em ação gera mudança. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, que a palavra é aquela que produz vida. Então, amados, é necessário que nós possamos não somente meditar, mas também praticar a palavra. Porque a prática da palavra é que nos aperfeiçoará em todas as coisas. Qual o terceiro passo? Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Queridos, nós não podemos negligenciar o papel que a palavra deve ter na nossa vida. Nós não podemos deixar que relatórios naturais venham a sobrepor aquilo que Deus fala na sua palavra. Nós não podemos deixar que situações naturais roubem de nós a convicção e o peso que a palavra tem nas nossas vidas. Porque, amados, nós somos chamados para andar num nível de maturidade e de fé, um nível que o mundo não dita quem nós somos. Quem dita quem nós somos é a palavra de Deus. O salmista fala: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, guarda essa palavra, amado, e põe no mais íntimo do teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 20, ele fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. E aí ele vai falar no versículo 23, porque sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Aonde? Na palavra, nos ensinamentos, naquilo que ele tem falado. Por quê? Porque do coração, do teu espírito, é que vão proceder, é que vai originar todas as fontes de vida. Então, tudo aquilo que nos define quem nós somos em Deus, está no nosso coração. E se o nosso coração está mergulhado, imerso na palavra, amados, vida pela palavra gerada e flui através de nós. Agora, se o nosso coração muitas vezes está imerso em comentários negativos, imersos em incredulidade, imersos em avareza, imersos em apatia espiritual, imersos em, não é bem assim que Deus fala, mas não é bem assim que Deus quer, mas imersos em dificuldade de perdoar, imersos em tantas outras coisas, meu amado, de fato, a vida que pulsa dentro de nós começa a ser corrompida. Isso é tão verdade. Por exemplo, vamos trazer para o reino natural agora. A principal causa de morte no Brasil e no mundo, o que é? São as doenças cardiovasculares, infarto e AVC. O que é um infarto, o que é um AVC? É uma obstrução de uma artéria, ou seja, um vaso que sai do coração para levar sangue, para levar vida aos outros órgãos. Quando esse coração é comprometido e a pessoa sofre um infarto, a vida para de pulsar, para de ser gerada, para de ser transmitida. Consequentemente, o corpo começa a padecer. É por isso que o Senhor faz uma analogia com o coração para com o nosso espírito. Quando Ele diz: guarde o seu coração. Com o quê? Com a palavra. Por quê? Porque se você não guardar, a vida que está dentro de você vai ser comprometida. Amados, guardar a palavra é fundamental na nossa vida. Colocar a palavra em primeiro lugar é fundamental na nossa vida cristã. E quarta coisa, amados, é o que a Bíblia fala: obedeça ao Senhor. Não endureça o seu coração. Não seja tardio em cumprir aquilo que Deus tem comunicado ao meu e ao seu coração. Agora, o que nós precisamos entender, que talvez seja uma dificuldade de muitos cristãos, é
como é a forma, nós já entendemos como é que nós vamos fazer para não endurecer o nosso coração, para, digamos assim, amolecer o nosso coração. Igual você amaciar uma carne, né? A carne está muito dura, você bota um molho lá, deixa de resguardo, espera ela descongelar. A gente tem que fazer isso no nosso coração, amém? Quando nós fazemos isso, amados, beleza, eu agora compreendo que eu tenho um espírito recriado, que o meu espírito, ele testifica com o Espírito Santo, ou seja, eles se comunicam, e aí eu passo a desfrutar agora da consciência de que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender: o que é voz da minha mente? O que é voz do Espírito? Já parou para se perguntar isso? O que é voz da minha mente? O que é voz do Espírito? O que é a minha razão? O que é o meu Espírito comunicando? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito? Porque a Bíblia fala que o Espírito tem voz. Nós lemos lá em Hebreus, quando o Espírito Santo falar, ou seja, ele tem uma voz. Primeira coisa, amados, que é o que fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, é o testemunho interior, é uma testificação, é uma confirmação que você tem dentro de você. Ah, como é que é isso? Porque tem gente que quer, muitas vezes, falar assim: não, eu quero que Deus fale comigo. Tem dois tipos de crentes que entendem o guiar ou a voz do Espírito de forma diferente. Tem um primeiro que acha que essa questão de voz do Espírito já acabou, que o livro de Atos foi uma coisa só do livro de Atos. Olha, aqueles dons de profecia, aquelas coisas ali, é daquela época, viu? São cessacionistas. Acabou aquilo ali, agora é só a palavra e pronto. Tanto é verdade que o líder da Reforma Protestante, que é o Martinho Lutero, ele mesmo falou: para mim baixa a palavra. Eu não quero revelação de anjo, eu não quero ter milagre, eu não quero nada. Eu quero apenas a palavra e a compreensão do que é a graça. Por quê? Porque ele acreditava que naquele momento todos os dons, o sobrenatural de Deus já havia acontecido. E agora baixava apenas cumprir o que a palavra estava determinando. Mas, amados, isso é muito pouco perante aquilo que o Senhor tem para disponibilizar para mim e para você. Aí, quando nós vamos ver, existe o crente que acha que já passou, que não existe mais dom do Espírito, que isso foi uma coisa daquela igreja, e nós agora precisamos aprender a andar no passo a passo, no dia a dia cristão, unicamente com a palavra, sem a manifestação do Espírito Santo. Isso é muito pouco, amado, mas a gente respeita. Mas nós somos da fé, nós entendemos que existe uma graça sobre nós, e que o ministério da graça, a dispensação da graça, que é a essência de quem Deus é, se revela na figura do Espírito Santo, em plena atuação dentro de nós. Então essa plena atuação dentro de mim e de você, ela fala de um espírito que se comunica com o meu e o teu espírito. Aí passa a ser o testemunho interior. Amados, Deus até pode falar com você, como uma voz de uma trombeta, de um trovão, de acontecer, mas às vezes tem pessoas que acham que Deus só vai falar com elas quando jogar uma coluna de fogo dentro do quarto, quando colocar uma chama pegando fogo, uma sarça ardente, porque isso aí não, amados, isso não define que Deus está falando ou não. Então, nós precisamos entender que a primeira forma com que Deus fala conosco é pelo testemunho interior. O que é isso? É quando você vai fazer alguma coisa, resquício da sua velha natureza, que você faz, e quando você faz, aquilo ali arranha dentro de você. E você fala: para que eu fiz isso, hein? Ou então, quando você chega num local, e você entra naquele local e vê uma paz dentro de você, e você fala: Deus tem algo para mim aqui. Eu não sei como, eu não sei explicar, eu não sei definir, eu só sei porque sei. Amados, o testemunho interior é uma coisa que eu comparo, muitas vezes, com a definição do que é amor. Você consegue explicar por que você ama tanto um filho seu, por exemplo? Não, amado, você não consegue explicar. Por que é que um filho ele apronta tanto, ele faz tudo de errado, ele pinta e borda, ele é a pior pessoa do mundo, mas no final das contas, para os pais, ele vai ser sempre o filho amado.
Não interessa o que ele faça ou deixa de fazer, ele jamais vai perder o amor que você tem por ele. E como é que você explica isso? Não se explica. Não se explica. É uma convicção que tem dentro de você. Eu amo ele, ponto final. É algo que nasce dentro de você e você não tem como explicar. O testemunho interior é a mesma coisa. É algo que testifica dentro de você. É quando você está num local e você sente uma direção do Senhor e você fala assim, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu preciso. Isso é o testemunho interior. Eu lembro mais quando eu vim conhecer Maringá, a gente havia recebido essa proposta para vir para Maringá. E amados, eu coloquei diante do Senhor, nem sabia onde Maringá ficava, não sabia nem onde era Maringá no mapa. Estava lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, estava tudo organizado na minha vida para lá. E daí surgiu essa proposta de vir para cá. E eu coloquei diante do Senhor. Eu disse, Pai, se for a tua vontade, que o Senhor comunique ao nosso, que o Senhor fale para nós. Mas eu falei uma coisa que é a definição, na verdade, é uma expressão do testemunho interior. Pai, que eu chegue naquela cidade e que haja paz no meu coração. E amados, eu nunca esqueço quando eu entrei nessa cidade, que subi ali naquele viaduto ali, passando por Sarandi. Quando a gente entrou nessa cidade, paz veio dentro do nosso coração. Isso é o testemunho interior, a testificação do interior. É Deus comunicando ao teu espírito, dizendo, ei, preste atenção, faz isso. Faz isso. Ou então, não faz isso. Ei, não vai por aí. Ei, não se envolve com tal comportamento. Ei, você precisa ler mais a Bíblia. Ei, você precisa escutar mais as ministrações. Ei, você precisa vir mais à igreja. Ei, você precisa se envolver mais com a obra. Ei, você precisa perdoar mais. Esse é o testemunho interior. A segunda coisa, pelo qual Deus fala, o Espírito Santo fala por nós, é a nossa consciência. Ué, não é a mesma coisa? Não, não é. A Bíblia diz que quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos em nossos delitos. Estávamos com a nossa natureza mundana predominando e o nosso espírito estava morto. Ou seja, não havia uma consciência do pecado. Ou quando você estava no mundo, estava afastado do Senhor, estava em qualquer outra situação, você estava lá, sei lá, bebendo, fazendo qualquer outra coisa lá, você se sentia mal quando estava fazendo isso? Vou falar de mim, tá? Não me sentia. Por quê? Porque não havia a consciência do pecado. Então estava lá, numa roda de escarnecedores lá, bebendo, falando besteira, falando bobagem, falando conteúdo pornográfico, e todo mundo achando engraçado. Havia alguma consciência de pecado nisso? Nenhuma. Por quê? Porque não havia de fato um espírito recriado. Mas, quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, o nosso espírito, nós como espíritos, que estamos em conexão com o Espírito Santo, começa a nossa consciência a falar, por que você fez isso? Ou você nunca estava num local, por exemplo, em que você estava num ambiente de trabalho, vou dar um exemplo, e estava todo mundo contando piada lá. Nada contra piada. Está contando piada, todo mundo dando risada. Daí começam as piadas mais sujas. E aí você se empolga e começa você a contar piada suja também. E aí quando todo mundo vai embora, você para e faz. Para que eu falei isso, hein? Eu não sou crente. Por que eu fiz isso? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, amado. Ou você às vezes dá uma resposta para alguém no calor da fúria lá, tem uma reação explosiva, intempestiva, entendeu? A pessoa falar e você lá e responder de pronto, e quando você para, você fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu sou crente. Para que eu fiz isso? Por que eu perdi a cabeça? Por que eu xinguei aquela pessoa? Por que eu fui grossa com ela? Por que eu disse um palavrão? Por que eu fiz isso? Amado, isso é a consciência do pecado.
Vai lá para 1 João, no capítulo 3. Quero te provar que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, amém? Isso tem um embasamento bíblico. 1 João, capítulo 3, no versículo 20. Diz assim, 1 João 3,20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Ou seja, amados, tem muita gente que fala, não, porque Deus me condena, mas Deus não condena ninguém. O Espírito Santo, quando Jesus falou que ele viria, ele era o quê? O nosso auxiliador, o nosso mestre, aquele que nos guiará toda a verdade, aquele que falará tudo o que ele falar para vocês, não é dele, é do que ele vai ouvir do Pai e transmitir para vocês. Em nenhum momento Jesus falou, olha, e ele os condenará pelo que vocês fizerem. Não, amados, o papel de julgador, de condenador, não é do Espírito Santo. Agora, como há uma recriação do nosso espírito, consequentemente haverá uma condenação de nós, pela nossa consciência. Ou quem aqui nunca chegou, como a gente vê, por exemplo, Moisés, quando Deus chama Moisés para liderar aquele povo no meio do deserto, o que Deus fala para, o que Moisés fala para Deus? Senhor, chame outro, eu não mereço. O apóstolo Paulo, ele menciona isso. Ele diz, de mim mesmo, se não fosse pela graça, eu não poderia fazer essa obra. Ou seja, é a consciência que começa a apontar, consciência do pecado. Ou quem aqui, às vezes, quando olha para o passado e fala assim, nossa, como que eu fazia tanta coisa errada, hein? Eu tenho vergonha do que eu fazia. Mas aí vem o Espírito Santo, que é o nosso consolador, e ele fala, olha, fala para o nosso espírito, não se condene sobre isso, isso é passado, é posto um novo caminho diante de você. Porém, essa consciência que nos é colocada em Deus, ela é importante para nos filtrar informações do dia a dia. Então, amados, o Espírito nos comunica por meio da consciência. Agora, como é que essa consciência ela pode ser aguçada? Pela imersão na palavra. Porque quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu reflito no que a palavra fala, mais compreensão sobre o pecado eu tenho. Então, mais aversão ao pecado eu passo a ter. Eu não sei se você já passou por essa experiência, acredito que sim, acho que todos nós que estamos na caminhada cristã, já passamos por isso. Você que adorava festa, hoje você passa e fala, nossa, nem sinto falta, nem sei como é que eu ficava fazendo esse negócio. Você que adorava beber e fumar, você chega num local assim, você fala, nossa, para na frente de um bar, quando você está parado num carro, você fala, nossa, e eu ficava num sábado à tarde, gastando meu tempo nisso. Como é que eu fui tolo a esse ponto? Mas por que isso, amados? É uma consciência que ela é produzida mediante a exposição à palavra. Por isso que isso é importante e é uma das formas que Deus fala conosco. E a terceira forma com que Deus comunica a nós, é importante nós entendermos que é a voz do próprio Espírito. E a voz do Espírito, ela pode ser definida em duas formas. Qual que é a primeira voz do Espírito? Clara, audível para todos nós. Diga comigo, a palavra. Vou repetir, a palavra. Amado, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo e Deus são um. A palavra e o Espírito são um. Deus é a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala o quê? E o verbo se fez carne. Mas antes, amados, vamos estar lá em João, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim, no princípio, vou ler na NVT, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ou seja, a voz do Espírito Santo é a palavra de Deus. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Leia e medite na palavra. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Leia e medite na palavra. Aí você pode perguntar, tá, mas você falou que tinha duas formas. Qual que é a segunda forma? Por meio de profecia. Amados, profetas não morreram,
eles existem até hoje. O chamado profético ele é evidente na nossa igreja. Nós percebemos que nós temos movimentações de pessoas que se movem no ofício profético. E isso é maravilhoso. Porém, amados, nós temos que entender uma coisa. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando ele vai falar sobre a diversidade dos dons. Ele vai mencionar sobre a variedade de línguas estranhas. Quando ele comenta que no mundo há muitas vozes, mas que nós precisamos orar em outras línguas. E é quando ele fala, olha, aquele que ora em outras línguas deseja interpretar. Porque quem ora em línguas está orando mistérios com Deus, porém a sua mente fica infrutífera. Por isso, amados, que é importante nós entendermos que a oração em outras línguas é uma das formas do Espírito Santo se comunicar conosco. É o Espírito de Deus se comunicando diretamente com o nosso espírito. É uma linha direta, é um canal aberto direto com Deus. E depois o Espírito Santo, ele haverá de trazer revelações ao nosso espírito, ou seja, profecias trazidas diretas para nós, específicas para alinhar a nossa vida. Eu quero, amados, te incentivar a duas práticas. A primeira delas, orar em outras línguas. Isso vai edificar a tua vida. Isso vai edificar o teu espírito. Isso vai mudar a tua vida. Mas, amados, a segunda prática é, além de edificar, além de orar em outras línguas, deseje a interpretação dessas línguas. Deseje receber a revelação do que Deus tem para a sua vida. Isso é bíblico. Paulo fala, olha, procurai com zelo os melhores dons. E quando ele está falando melhores dons, ele está falando em relação à congregação. E quando ele fala em relação à congregação, ele está falando que quando houver línguas estranhas, deve necessariamente no meio do povo haver revelação. Ou seja, a revelação das línguas é equivalente à profecia. Ou seja, é o próprio Deus se comunicando ao seu povo. Você entende isso? Nós precisamos ter uma vida de oração em outras línguas. Por quê? Porque são mistérios de Deus que são revelados ao nosso espírito para serem revelados em tempo oportuno. Amados, uma vida de oração em outras línguas é fundamental no que diz respeito a ser guiado pelo Espírito de Deus. Tanto é verdade que a obra missionária dos discípulos em Atos dos Apóstolos só começou quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles já eram nascidos de novo, eles já tinham se convertido porque eles foram os primeiros a perceber a ressurreição de Cristo. Ou seja, já havia o batismo em Cristo Jesus, porém não havia o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi o selo que permitiu que eles implementassem a obra de Deus com mais fervor. E nós precisamos, amados, de fato, como a Bíblia fala, desejar ardentemente uma vida de oração em outras línguas para que possamos manifestar esses dons em nossa vida. Quando a Bíblia fala, e é uma coisa que eu não entendia, tá? Quando a Bíblia falava assim, procurai com zelo os melhores dons, eu dizia, e tem dom melhor do que o outro, é? Porque se depois o apóstolo Paulo fala que nem todo mundo é igual, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, como é que ele fala para procurar os melhores dons? Ele está falando ali em um contexto de congregação. E em congregação estamos falando de revelações de mistérios do ponto de vista da oração em outras línguas. Por isso, amados, é uma prática que nós devemos ter. Orar em outras línguas, mas também desejar que o Senhor revele a nós a interpretação dessas línguas. Amados, isso vai gerar dentro de mim e de você uma sensibilidade, um feeling para começar a se mover. Se você já desfrutou disso, amados, mas se não, deseje isso, de você estar orando em outras línguas, orando, e de repente você para, e começam a vir palavras dentro de você, que você jamais imaginaria que viriam. Começam a vir dentro de você instruções específicas em áreas da sua vida. Amados, eu vou te falar um testemunho pessoal. Nós tivemos uma vigília ano passado em dezembro eu acho, no final do ano aqui na igreja. E tiramos um tempo para orar em outras línguas, e eu fiquei ali orando, mas uma hora eu parei, e o Senhor começou a revelar coisas dentro de mim,
do que Ele iria fazer nesse ano de 2024, de coisas que seriam mudadas, de palavras que Ele estava colocando na minha vida. Amados, Deus me deu 4 palavras específicas. Eu quero dizer a você, as 4 palavras se cumpriram em 3 meses do ano. Uma delas, inclusive, foi a gravidez de Annelise, que era uma coisa que eu havia esquecido perante o Senhor. Eu disse: Pai, deixa isso para lá. E Ele disse a mim: o sonho que eu dei a você, eu não dei para que você aborte. Palavras que são geradas por meio da oração em outras línguas. O Espírito Santo está desejoso de se comunicar conosco, mas nós precisamos colocá-lo em evidência. É a oração em outras línguas que vai impedir, e uma das coisas que eu acho fundamental, é quando o apóstolo Paulo menciona que a nossa mente fica infrutífera. Amados, no começo isso me perturbava, hoje eu vejo que é proteção para nós. Ou você nunca passou por uma situação que você está tão atribulado, que você não consegue nem raciocinar o que você vai falar. Senhor, me ajude, e começa a sua mente, o diabo a bombar, pá de problema em você. Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Pai de glória, Senhor, me ajude, e você não consegue nem raciocinar o que você vai dizer a Deus. Eu já passei e às vezes passo por isso, amado. Está tão atormentado por problema que você fica: meu Deus do céu. Você começa a orar: Pai, eu declaro em nome de Jesus. Meu Deus, que situação difícil, eu não vou conseguir resolver. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Meu Deus do céu, que gigante se levantou, eu não vou resolver. Pai, em nome de Jesus, me ajude. Meu Deus do céu, isso é muito difícil. Sabe o que acalma a minha, a sua vida nesse momento? É a oração em outras línguas. Porque quando você começa a falar, você começa a falar, aí a sua mente começa a silenciar. Daí a pouco é só você falando, e amados, daqui a pouco, paz vindo de você. E você começa: Pai, obrigado, porque a situação já está resolvida. Pai, obrigado, porque eu ando não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu olho, não por aquilo que os meus sentimentos mostram, mas eu ando perante o que a Tua palavra me revela. Amados, a oração em outras línguas é uma arma disponível para mim e para você, para pleitear as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar em Campina Grande, eu achei sensacional, uma pessoa falar em Campina Grande: Amados, tem gente que está lutando contra o diabo com um canivete. Deus está falando: meu filho, pega uma bazuca aqui. A oração em outras línguas é uma bazuca que Deus está dizendo: olha, dá um tiro na cabeça do diabo para derrotar ele de vez. Para de querer fazer briga de faca, pega um fuzil e derrota logo de uma vez. Porque quando você faz isso, amado, você está literalmente blindando a sua mente. O diabo fica doido porque ele não consegue entender o que você está falando. Em fevereiro, eu passei por uma situação que foi bem difícil dentro da minha área. Eu lembro que eu fiz uma cirurgia no menino de 18, 19 anos. O menino tinha uma escoliose, uma coluna bem torta. A gente fez a cirurgia do menino. E eu lembro que o menino tinha a coluna torta, uma deformidade importante, mas o menino estava andando, estava falando, filho único, né? Toda aquela situação. Eu lembro que eu operei aquele menino lá, e no final da cirurgia, amados, esse menino chocou. Quando a gente fala choque, ele entrou num estado de insuficiência de múltiplos órgãos. A gente achou que ele fosse morrer ali na mesa. Fechamos a coluna lá, e corrigimos lá a deformidade, levamos para a UTI. E eu lembro que eu cheguei em casa, e o diabo ficava na minha cabeça: tu matou essa criança, tu matou esse menino, tu matou esse menino, tu matou. E eu ficava: meu Deus, Senhor, me ajude, Pai de glória, o que é que eu vou fazer? Aí eu chegava lá, a mãe se acabando de chorar, contei o que tinha acontecido. Mas eu disse à mãe: olha, eu estou com vocês até o fim, mas mais do que eu está Deus nessa situação. Nós vamos resolver isso. E eu lembro que ficava aquele negócio. Eu cheguei em casa mal, comentei com minha esposa e fui dormir. E eu, quando eu vi minha filha correr para me abraçar, eu lembrava logo daquele menino lá. Eu disse: meu Deus do céu, eu tirei isso de uma mãe. E começava o diabo a atormentar a minha cabeça. No outro dia de manhã cedo, vou lá na UTI. O cara da UTI fala para mim: olha, esse menino vai morrer, viu? Posso preparar. Vai morrer. A frequência cardíaca normal, amados, é em torno de 100. O menino estava em 180 de frequência cardíaca. O coração do menino disparado lá.
No dia seguinte, o rim do menino fecha, o menino entra em diálise. E eu pegava os exames do menino, olhava assim, eu fazia, dentro de mim, o meu intelecto fazia morte, 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 morte. E chegou um ponto que eu parei, e eu disse, Senhor, eu não vou ceder às pressões, mas eu não tenho cabeça para raciocinar agora. O que eu vou fazer é orar em outras línguas. E eu comecei, orando. Pai, me dá instrução. E orava e declarava, Senhor, que haja resolução. E declarava, dava graças ao Senhor, e declarava. E eu, no outro chegava na UTI, o menino estava pior ainda, eu dava graças ao Senhor, obrigado, Pai, obrigado. E orava em outras línguas, até o dia que eu cheguei naquela UTI. Estava aquele menino lá. Eu lembro quando eu botei a mão na perna daquele menino. Pulou uma palavra dentro de mim. Morte. Pum. Mas era o Espírito Santo falando para mim, repreenda esse espírito de morte que está sobre essa criança. E eu olhei para aquele menino e falei, eu repreendo sobre você esse espírito de morte. Eu declaro, você vai viver. Você não vai morrer, você vai sair sem nenhuma sequela. E no outro dia eu voltei lá, o menino estava pior ainda, e eu declarava, você não vai morrer. Você não vai morrer. Depois de uma semana, chego lá, o menino começa a melhorar. Os exames vão melhorando. E aí eu chego um dia na UTI, tá a criança estudava, aquele menino estubado lá. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, você lembra quem eu sou? Ele disse, lembro. O Senhor falou que ia cuidar de mim, você cuidou de mim. E eu peguei na mão daquela mãe e eu disse assim, maior do que eu, é Deus que está conosco. Mas, meu amado, a pressão não pode sucumbir, porque havia uma impressão dentro de mim daquilo que o Senhor estava para fazer. Mas isso só é desenvolvido, amado, através de uma vida de oração em outras línguas. Eu não estou falando que eu sou perfeito, eu não estou falando que eu já alcancei um patamar. Não, amados, eu ainda tenho muito a aprender perante o Senhor. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite é que essa palavra funciona. É que o Espírito Santo, ele ainda existe, ele atua, ele dá direções, ele dá instruções, ele dá ferramentas, ele está disponível para me ajudar e te ajudar. Mas não é só na tua vida ministerial, é em todas as áreas da sua vida. Sabe, o Espírito Santo não quer que você seja um coitadinho, seja um fracassado. Não, amados, o Espírito Santo deseja que eu e você sejamos o melhor que Deus estabeleceu para que sejamos. Mas para que isso se manifeste, nós precisamos entender, escutar a voz dEle e ser dirigidos por Ele. Sabe, o apóstolo Paulo, ele menciona isso na palavra, em Atos dos Apóstolos, quando ele tentava entrar na Ásia para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, que o Espírito Santo de Deus impedia ele de entrar. Às vezes, nós estamos tentando fazer coisas que o Espírito Santo não tem mandado você e eu fazer. Cuidado para você não achar que os teus sentimentos estão revelando a vontade de Deus. Muitas vezes não é. Porque o apóstolo Paulo estava imbuído, ou seja, ele estava intimado de uma missão importante, pregar o Evangelho na Ásia. E alcançar toda aquela região. Naturalmente falando, é um propósito divino. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo impedia, e ele tentava contornar, e o Espírito Santo impedia, até que ele, num sonho, viu um jovem da Macedônia, que clamava dizendo, ajuda-nos. E no outro dia ele diz, Paulo entendeu a voz do Espírito e disse, eu vou à Macedônia, à região da Grécia. E amados, nós somos hoje cristãos. O Ocidente é predominantemente cristão, por conta que o apóstolo Paulo começou a obra na Macedônia naquela época. Agora, o interessante é que a Ásia não saiu do foco. Depois ele retorna para a Ásia, e a Ásia passa a ser o maior palco da atuação do apóstolo Paulo. Tanto é verdade que quando João escreve a carta do Apocalipse, as igrejas que ele endereça as cartas são as igrejas da Ásia.
porém não fosse a revelação de Paulo de discernir pelo Espírito, ter a sensibilidade e ir atrás daquilo que Deus tinha direcionado, provavelmente hoje não seríamos cristãos como nós somos. Perceba, amados, que a obediência à voz do Espírito, a sensibilidade à voz do Espírito é muito importante na nossa caminhada. Isso vai te livrar de sofrer muito nessa vida. Sabe, amados, é nós entendermos que se Deus não nos deu uma direção, não adianta seguir uma coisa que Deus não direcionou. Se Deus não falou para você sair dessa cidade, se Deus não falou para você sair dessa igreja, se Deus não falou para você sair desse ministério, não faça isso, porque vai ser prejuízo para você. Se Deus não falou para você largar as coisas da igreja, não faça isso. Ah, mas é porque eu estou muito chateado, estou muito magoado, é porque não sei o quê. Não interessa. Não fazendo a vontade do Senhor, você certamente irá padecer. Porque, amados, plenitude só há em Deus. Completude só há em Deus. Mas acessar isso exige de nós o quê? Não endurecer o nosso coração, mergulhando na palavra, meditando, orando em outras línguas, meditando, ouvindo a palavra, tendo o testemunho interior, tendo a nossa consciência reformada em Deus. Mas nós precisamos, para desfrutar da graça, entender que ser guiado pelo Espírito é necessidade para nós. É igual o ar que respiramos, é necessário. Porque é isso que vai nos diferenciar do mundo. Meu maluco, o que diferencia eu e você do mundo não é a roupa de marca que você veste, não é o diploma que está pendurado na parede, não é a qualificação pessoal que você pode ter, ou que eu posso alcançar. Não é. O que diferencia eu e você do mundo é porque o mundo não tem o Espírito da verdade e eu e você temos o Espírito da verdade. O que diferencia o mundo é que o mundo não é guiado pelo Espírito e eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença. E essa tem que ser a diferença mesmo, porque o mundo tem que ver em nós a diferença. Que diferença? Que tudo que você resolve fazer debaixo da vontade do Senhor dá certo. Você chegar num local assim e dizer assim, a pessoa chega, ou nunca chegaram para dizer a você assim: nossa, essa vaga de emprego que você conquistou, já tem gente aqui tentando, e ninguém entrar, mas deixa você chegar aqui, os caras já te chamaram. Isso é o quê? A graça de Deus, o ministério do Espírito Santo em atuação na minha e na sua vida. É alguém dizer assim: nossa, todo mundo que teve essa doença morreu, só não morreu você. Por quê? Porque a graça de Deus, a vontade do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida nos protegeu. É isso que nos diferencia do mundo. E, meu amado, para se manter, como tem até um livro do irmão Rick Renner, para manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, amados, só dessa forma, viu? Só sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus.